continuidade à nossa reunião. Senhor secretário, por favor, a leitura da emenda 01 do projeto de lei 070. Emenda 01 ao projeto de lei 070/2013. Altera-se o artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Os recursos auferidos com a alienação dos bens autorizados na presente lei serão destinados a pagamento de restos a pagar, em especial a quitação de valores empenhados constante das fichas 2.1.1.02.02.00, ponto 4.1.4.01.00.00 e 1110.10.002.10.70.3104.94.4.90.51.02, discriminadas em anexo, que ficam fazendo parte integrante desta lei. Justificativa. A presente emenda visa alterar o artigo 3º do projeto de lei 070/2013, assegurando-se que o valor arrecadado com a alienação seja utilizado para a finalidade de se pagar as dívidas do município, conforme disposto no projeto de lei. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 4 de dezembro de 2013. Ederson Luiz de Abreu Braga, vereador do PDT. Emenda 02 ao projeto de lei 070/2013. Acrescenta-se no parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei 070, contendo a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1. Após quitar das fichas descritas no caput, o excedente do valor apurado na alienação dos imóveis, discriminado no artigo 1º, fica destinado à quitação dos demais credores do município especificado, restos a pagar de 2012. Justificativa. A presente emenda visa assegurar a quitação dos valores devidos aos demais credores do município. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 4 de dezembro de 2013, Ederson Luiz de Abreu Braga. Emenda 03 ao projeto de lei 070/2013. Altera-se o artigo 4 do projeto de lei 070, que passa a ter a seguinte redação. Ficam desafetados do uso público os imóveis objeto de alienação autorizado por esta lei, passando da classe de bem de uso institucional ou comum para a classe de bens de uso dominical. Justificativa. A propriedade dos bens de uso comum do povo e do bem de uso especial somente podem ser passíveis de alienação após a modificação de sua natureza jurídica, a teor do artigo 98 e seguintes do Código Civil. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 4 de dezembro de 2013. Ederson Luiz de Abreu Braga. Emenda 04 ao projeto de lei 070/2013. Acrescenta-se ao artigo 5º ao projeto de lei 070/2013 com a seguinte redação. Artigo 5º desta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nos termos do artigo 9º da Lei Complementar 95/98, a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 4 de dezembro de 2013. Ederson Luiz de Abreu Braga, vereador. Análise contábil. Vai ler, presidente. Sim. Projeto de lei 070/2013, análise contábil. Objeto: autoriza o município de Nova Serrana a alienar bens públicos e dar outras providências. Recebemos da diretoria desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei 070/2013, que trata da autorização para o município alienar bens públicos e dar outras providências para análise contábil.
É-se disso que a alienação de bens imóveis depende de autorização legislativa e de procedimento licitatório, conforme o artigo 17 do inciso da Lei 8.666/93, em verbis. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida da avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autarquias e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá da avaliação prévia e de licitação da modalidade de concorrência dispensada, está nos seguintes casos. Com o presente projeto de lei, busca o Executivo Municipal cumpre o primeiro passo para a alienação de ativos, qual seja a autorização legislativa constante no inciso primeiro acima transcrito. A emenda do projeto de lei consta a expressão: autoriza o município de Nova Serrana a alienar bens públicos. Ela representa o objeto do mesmo, explicitado no artigo 1º, mas consta também a expressão e dá outras providências que acreditamos é motivada pela vinculação que o projeto traz para os recursos originários da alienação em seu artigo 3º. Artigo 3º. Os recursos auferidos com a alienação dos bens autorizados da presente lei serão destinados a pagamentos de restos a pagar. Sobre a destinação dos recursos originários da alienação de ativos, trazemos à baila o artigo 44 da Lei Complementar 101/2000, artigo 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por leis ao regime de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Como se compreende, o dispositivo acima, os valores originados da alienação de ativos só podem ser destinados para as despesas de capital, ou seja, investimentos, inversões financeiras e amortização de dívida fundada. Assim sendo, entendemos que, sob a ótica contábil e legal, a única observação cabível com a relação à obrigatoriedade se destinar os recursos originários da alienação proposta para pagamento dos restos a pagar originários de investimentos e inversões financeiras, já que a amortização da dívida não consta em restos a pagar. Fazemos uma ressalva somente para a expressão revogando as disposições em contrário, constante no artigo 4º. Eis que a mesma vai de encontro ao artigo 9º da Lei Constituinte 95/98. Artigo 9º. A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas, redação dada pela Lei Complementar 107, de 26/4/2001. Assim sendo, entendemos que não existe óbice que o presente projeto seja apreciado por esta colenda Casa de Leis. Este é o nosso entendimento, sob censura, Belo Horizonte, 8 de dezembro de 2013, Mercury Assessoria e Sistemas Limitada, Francisco de Assis Viana. Pela ordem, presidente. Sim. Eu queria que o senhor pedisse ao secretário para ler o meu relatório de voto em separado. Só que, primeiramente, eu queria que o senhor simplificasse para as pessoas que estão aqui presentes e para o povo de Nova Serrana o que é, assim, o projeto 070. Sim, eu vou explicar. Parecer jurídico. Pediu a dispensa? Não. Parecer jurídico do projeto de lei 070/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei 070/2013, tem por finalidade a alienação mediante procedimento licitatório de várias áreas institucionais, reservadas à edificação de equipamentos comunitários, tendo como finalidade o pagamento de restos a pagar da gestão anterior. A proposição foi encaminhada para receber parecer preliminar de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Encarregado de examinar os aspectos formais e legais relativos ao projeto de lei em causa, passo a fundamentá-lo na forma que se segue.
Inicialmente, gostaria de destacar que, em regras gerais, entendo que os recursos advindos de receita corrente podem ser empregados tanto em despesas correntes quanto em despesas de capital. Em contrapartida, receita de capital deve ser empregada, em regras gerais, apenas em despesa de capital. Entendo que o legislador, no ato da criação da Lei Constituinte 101, quando aborda um assunto em questão, nada mais quis que proteger o erário que pertence, no caso em questão, a todo neocerranense. O Poder Executivo fundamentou sua motivação em criar e enviar o projeto mediante ofício 427/2013, que acompanha o projeto em causa. Entre outros argumentos, destaco o seguinte: todavia, mesmo com todas as medidas de ajustes já adotadas, ainda encontram-se pendentes restos a pagar, deixados sem devidos recursos em caixa pela gestão municipal que findou no ano de 2012. Assim, a presente proposta tem por finalidade buscar autorização legislativa, conforme prevê o artigo 5º, o artigo 15 da Lei Orgânica, para que possa promover a venda dos imóveis do domínio municipal identificados, com o objetivo de angariar recursos para honrar esses compromissos deixados. Em análise, a inteligência do artigo 15, melhor dizendo, da Lei Orgânica do município de Nova Serrana, percebe-se que a alienação de imóveis públicos só é permitida mediante a existência prévia de interesses públicos justificados. Vejamos. Artigo 15. A alienação de bens municipais subordinam-se à existência de interesse público relevante, devidamente justificado e comprovado, mediante avaliação prévia e autorização legislativa e observadas as seguintes normas. Ainda neste prisma, convém mencionar que foi anexado ao projeto em comento planilha relativa ao débito vencido e não pago pelo município, apontado no projeto em estudo como restos a pagar, e vasta documentação referente aos imóveis a serem alienados, inclusive avaliações do aludido imóvel. Assim, ao meu sentir, as comissões permanentes da Casa, bem como o soberano plenário, terão plenas condições de constatar a existência ou a inexistência do interesse público comprovado nas vendas pretendidas. Tendo em vista que as áreas que se pretende alienar, trata-se de uma porção considerável de terras institucionais que primariamente eram destinadas e reservadas à edificação de equipamento comunitário, escolas, creches, hospitais, postos de saúde, laboratórios similares, praças, áreas de lazer e recreação, instalação de ONGs. Assim, sendo tanto as comissões como o plenário, deverão considerar que até mesmo para se calcular a relevância do interesse público, no que tange ao pagamento dos restos a pagar, há de se observar um possível efeito colateral no que tange à viabilidade de construção de futuros equipamentos comunitários nos bairros em que as áreas institucionais serão alienadas, pois há de se observar que, se futuramente não inviabilizará a construção dos citados equipamentos nas aludidas regiões. No entanto, a aludida análise não compete a este servidor, mas sim a cada representante do povo lotado nesta casa, quais sejam os vereadores eleitos pelo povo. Em uma análise mais ampla, e não detida apenas na LC 101, percebe-se que o débito existente não seja quitado, realmente o município pode encontrar dificuldade em situação cotidiana, como contratar novos financiamentos, contratar serviços em geral, participar de determinados tipos de programa e incentivos estaduais e federais, entre outros. Assim, as citadas limitações podem causar sérios prejuízos ao desenvolvimento do município em inúmeros setores, segmentos e camadas sociais. Por esta razão, neste específico caso, entendo que o interesse público sobrepõe a rígida norma imposta pela LC 101. Conclusão: sendo assim, o projeto entela sobre a ótica estritamente jurídica e não de mérito
Ao meu sentir, atende aos requisitos legais para sua tramitação e posterior análise das comissões permanentes e demais vereadores que compõem o plenário. Nova Serrana, 14 de novembro de 2013, Alessandro Virgulino Firmino Campos Lemos, advogado da Câmara Municipal de Nova Serrana. Parecer sobre o projeto de lei 070/2013, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 070/2013 autoriza o município de Nova Serrana a alienar bens públicos e dar outras providências. Foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Ao proceder à análise do projeto de lei 070/2013, o senhor relator mencionou que se sente preocupado com a venda de imóveis do município, porém existe uma dívida com credores que precisa ser paga a fim de favorecer o Executivo a possibilidade de realizar convênios e empréstimos que beneficiam a cidade. Nesse sentido, se manifesta favoravelmente a tramitação do referido projeto. O senhor presidente manifestou seguir o voto do relator, condicionando o seu voto favorável diante do plenário e aprovação das emendas apresentadas nestas assentadas. O presidente apresentou o voto em separado, manifestando contrariamente ao projeto em análise. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 070/2013, sendo, pois, voto vencido do presidente desta comissão. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 4 de dezembro de 2013, Idalino Rodrigues da Silva, relator, Ederson Luiz de Abreu Braga, vice-presidente, e Luiz Carlos de Oliveira, presidente. Parecer sobre o projeto de lei 070/2013 da Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei 070 que foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Ao examinar o projeto 070/2013, o senhor relator observou que o município não dispõe de recursos próprios para saldar dívidas com credores e que tal situação impede o município de realizar contratação de serviço, o que justifica o pedido de alienação. Nesse sentido, se manifesta favoravelmente a tramitação do referido projeto. O senhor vice-presidente e o senhor presidente desta comissão manifestam seguir o voto do relator. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 070/2013, Sala de Sessões José Batista de Freitas, 4 de dezembro de 2013, Juliano Marques de Lacerda, relator, Antônio Lais Barbosa, vice-presidente, Osmar Fernandes dos Santos, presidente. Agora, esse momento, quero que tenha muita calma para que seja bem entendido. Vereador Luiz, quer que leia o seu... Agora, o seu parecer? Por favor, presidente. Por favor. Voto em separado. Ao projeto de lei 070/2013, que autoriza o município de Nova Serrana a alienar bens públicos e dar outras providências. Autor do projeto, Poder Executivo. Autor do voto em separado, vereador Luiz Carlos de Oliveira. Trata-se do projeto de lei 070/2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar os bens imóveis que especifica. Segundo, parecer do autor do voto em separado. Trata o presente voto em separado de parecer ao referido projeto de lei, onde serão analisados os requisitos para alienação, conforme previsão legal do artigo 17 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual exige demonstração de interesse público, prévia alienação, avaliação, melhor dizendo, licitação e autorização legislativa. Este último, exigível somente quando se trata de bem imóvel. Ressalta-se que a inobservância dessas exigências invalida a alienação. Analisando o referido projeto, constata-se que o mesmo apresenta violações aos dispositivos legais atinentes à matéria, a saber, violação do artigo 17 da Lei 8.666/93. O projeto de lei teria por objetivo viabilizar a alienação de bens imóveis titularizados que não mais
se apresentariam como aptos à consecução do interesse público. A primeira violação se dá ao artigo 17, primeiro da Lei 8.666/93, que assim dispõe. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Como se depreende do citado artigo, a primeira observação a se fazer se refere à existência de interesse público. O Poder Executivo, usando sem limite o seu poder discricionário, tenta, de forma transversa, jogar areia nos olhos menos atentos, utilizando despropositadamente o conceito de interesse público, de que trata o caput do artigo 17 da Lei número 8.666/93, confundido interesses negociais de fazer caixa com interesse de Estado e por via de consequência pública. Com suas alienações, alega o Poder Executivo, esses imóveis se transformariam em importantes recursos que aumentariam a arrecadação municipal. Tais atitudes demonstram que o interesse individual se sobrepõe ao coletivo em clara afronta aos princípios constitucionais. Da indisponibilidade da área institucional. Conforme se verifica, as certidões do cartório de registro de imóveis anexa ao projeto, os bens que se pretende alienar se encontram classificados como área institucional. Por força da Lei Federal 6.766/79, todo loteamento urbano, para ser provado perante a Prefeitura, precisa reservar parte do imóvel, em percentual definido pela lei municipal, para a construção de praças, escolas, postos de saúde e outros equipamentos comunitários necessários ao atendimento dos futuros moradores daquele empreendimento. A Lei Federal 6.766/79, também conhecida como a Lei Lehman, veio justamente para tentar impedir o crescimento desordenado da cidade, tendo estabelecido regras mínimas de parcelamento e desmembramento do solo urbano. O legislador federal determinou que em todo parcelamento para fins urbanísticos deverá ser reservado área mínima, em percentual estabelecido pela legislação local, para a implantação de sistemas de circulação, equipamentos urbanos, comunitários, espaços livres para o uso público, proporcionais à densidade de ocupação. Artigo 4º da Lei Federal 6.766/79. Sendo que, desde a data do registro do loteamento, essas áreas também, conhecidas como áreas institucionais, passarão a integrar automaticamente o domínio do município, artigo 22, que no caso passa a funcionar como verdadeiro tutor da população. A regulamentação prevista na Lei 6.766/79 atende o comando constitucional da função social, da propriedade, bem como a política de desenvolvimento urbano, cujo objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Artigo 182, razão porque a Lei Lehman sempre foi aplaudida pelos urbanistas. É importante ainda destacar que a Lei 6.766/79 não estabeleceu qualquer exceção à hipótese de reserva de áreas destinadas à construção de equipamentos urbanos e comunitários. Ao contrário, o legislador federal foi enfático em subordinar a aprovação do projeto de parcelamento à prévia indicação das chamadas áreas institucionais, que passariam ao domínio público tão logo aprovado o projeto de loteamento pelo município. Artigo 4º, artigo 6º, artigo 22 da Lei Federal 6.766/79. Há que se registrar também que tal foi a preocupação do legislador federal, que a Lei 6.766/79 chega inclusive a dizer que, após a aprovação do projeto pela Prefeitura, os equipamentos urbanos e comunitários neles discriminados não poderão mais ter a sua destinação alterada. Artigo 17.
A reserva da área institucional não se presta exclusivamente ao atendimento de uma demanda atual. Com a reserva desta área, assegura-se que, no futuro, mesmo que haja alteração da espécie de ocupação da região ou mudança das necessidades daquela população, ainda assim haverá espaços públicos para servir de válvulas de escape das tensões originadas da convivência em comunidade. As normas aqui mencionadas não contemplam margens de discriminariedade pelo administrador público. Logo, em se tratando da reserva de área institucional, não há espaço para juízo de conveniência ou oportunidade, de modo que o poder público não está autorizado a aprovar o parcelamento de formas diversas daquela prevista em lei e nem desafetar a área institucional com base no fator posterior. Nesse sentido, defende a ilustre administrativa Lúcia Vale Figueiredo, para quem é dever do município o respeito a essa destinação, não lhe cabendo dar áreas que, por força da inscrição do loteamento do registro de imóvel, passaram a entregar o patrimônio municipal, qualquer outra utilidade. Não se insere, pois, na competência discricionária da administração resolver qual a melhor finalidade a ser dada a essas ruas, praças e etc. A destinação já foi preliminarmente determinada, Disciplina Urbanística da Propriedade, 1980, página 41. Se determinada a área da cidade onde já a ocupação urbana não é atendida adequadamente por serviços públicos ou espaço coletivo de interesse da população, cabe ao Estado concentrar investimentos para corrigir tal distorção. Da inalienabilidade dos bens públicos. Na mensagem enviada pelo chefe do Executivo, junto ao projeto de lei em análise, afirma-se que a alienação, ora ventilada, não comprometerão a prestação do serviço público destinado à população local, tendo em vista que esses imóveis são da categoria dominical, sendo que a afirmativa não condiz com a real situação. O Código Civil Brasileiro, no artigo 98, conceitua os bens públicos como sendo aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. No artigo 99, o Estatuto Civil faz uma divisão tripartite, classificando em 3 diferentes espécies. Primeiro, bens de uso comum do povo, mares, rios, estradas, ruas e praças. Segundo, bens de uso especial, edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal, inclusive as suas autarquias, exemplo, hospitais e escolas. Terceiro, bens dominais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como o objeto de direito pessoal ou real de cada dessas entidades. Exemplo, bens sem finalidade específica, tais como terrenos de marinha. O critério dessa classificação é a da destinação ou afetação dos bens. Todo bem público possui sua destinação de acordo com seu uso e utilização. Dessa maneira, pode conceituar-se a afetação como sendo o fato administrativo pelo qual se atribui ao bem público a destinação pública especial de interesse direto ou indireto da administração. E a desafetação é o inverso, e o fato administrativo pelo qual um bem público é desativado, deixando de servir a finalidade pública anterior, modificando sua natureza de bem de uso comum do povo ou de bem do uso especial para dominical. Assim, temos uma característica dos bens públicos, a inalienabilidade, ou seja, não pode ser transferida a propriedade dos bens de uso comum do povo e dos bens de uso especial, somente sendo passíveis de alienação dos bens dominicais. Aliás, é o que dispõe o artigo 100 do novo Código Civil, no sentido de que, artigo 100, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma de que a lei determina. Os bens públicos, para serem alienados,
necessitam primeiro sair por disposição especial de lei da área especial da utilização pública que estejam colocados, para só depois disso, isto é, depois de desafetados da sua finalidade, de se tornar possível a sua alienação, mediante autorização legislativa. Assim, pois, a área de terra que esteja, por exemplo, servindo a uma rua ou estrada pública, terá que primeiro ser desafetada ou retirada dessa sua destinação de uso comum para o legislador, para autorizar a sua alienação a terceiros. Da incompatibilidade com os preceitos da Lei Complementar 101/2000. A Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, prevê em seu artigo 44. Artigo 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de providência social, geral ou próprio dos servidores públicos. Nesta diapação, conclui-se que a previsão contida no artigo 3º do projeto em análise prevê dispositivo conflitante com a previsão contida na LC 101, uma vez que o Executivo menciona que os recursos auferidos com a alienação dos bens serão destinados a pagamentos de restos a pagar, conhecidos como despesas correntes. Assim sendo, os recursos que forem obtidos com a pretendida alienação não podem ter a vinculação pretendida pelo Executivo, uma vez que é vedada que a receita adquirida seja direcionada a pagamento de despesa corrente. Tendo em vista as observações acima contidas, emito meu parecer voto contrário à tramitação do referido projeto de lei. Nova Serrana, 2 de dezembro de 2013, Luiz Carlos de Oliveira, vereador, presidente, Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça. Pela ordem, presidente. Sim. Eu pedi para ler esse relatório, não foi para mudar a opinião de nenhum nobre nessa casa legislativa, não. Eu só pedi para ler pelo seguinte, que eu acho que assim, tanto a comunidade Nova Serrana, quanto o Brasil inteiro, está cansado de entra gestores, sai gestores, vende terreno, não vende terreno. E aí o que acontece? O ano passado foram discutidos várias etapas em questão de venda de terreno no final do ano. Aí eu pensei, não estava nessa casa legislativa, mas como cidadão nova serranense, né? Pensei assim, nossa, o legislativo está mudando, vai mudar. Pelo motivo seguinte, que eu pensei, nossa, vão todos assim votar contra, por uma mudança assim grande em questão assim de legislar. Motivo pelo seguinte, que veja bem, a gente espera às vezes começar lá dos governantes, né, presidente. Eu acho que tem que começar assim do lado menor, para dar exemplo. Porque se toda conta que ficar, seja de qualquer gestor, ter que pagar e ter que vender terreno, como diz, vai só complicando. Mesma coisa assim de, eu estou devendo uma parte de um dinheiro, aí eu vou pegar outra parte, aí vai só complicando, cada dia mais. Aí assim, mediante as coisas que vêm acontecendo, pedi para ler esse relatório, volta a reforçar, não quero mudar a opinião de nenhum nobre nessa casa não. Só peço o seguinte, que quando fala muito em comunidade, vamos olhar o lado da comunidade, vamos olhar sustentabilidade, vamos olhar a natureza. O que está acontecendo? Nova Serrana, assim, está sem árvore de tudo, não tem arborização. Muito obrigado. Mais alguém quer comentar? Pela ordem, presidente.
Eu estive lá no Sindinova e foi apresentado para nós um programa, um plano futuro para uma nova serrana sustentável. E eu fiz algumas observações, mediante as palestras que eu ouvi, e eu pude ver aqui, no patrimônio cultural e natural, a recuperação das nascentes dos ribeiros. Nós não temos nenhuma aqui agora. E eu creio que é devido a essa circunstância que nós estamos vivendo aqui hoje. Com certeza. Eu creio que uma cidade que perde toda a respiração das nascentes dos ribeirões, eu creio que nós estamos agindo assim, inconscientemente. Está faltando conhecimento de causa para nós. Uma outra questão, dentro também do esporte e lazer, do plano futuro de uma nova serrana sustentável, nós temos aqui no esporte e lazer organizações sociais e locais mais articulados. Então, também aqui, no próprio projeto que nós vemos para uma nova serrana sustentável, nós temos projetos esportivos e recreativos locais desenvolvidos de forma ampliada e com mais qualidade. Como que nós vamos ter esses locais? Isso aqui é um programa, gente, que foi apresentado para a nossa cidade, apesar que eu fiquei decepcionado com o número de pessoas que estavam lá no Sindinova. Então, eu vejo que, no outro ponto aqui também, dentro das organizações sociais locais mais articuladas, integrar projetos esportivos e recreativos já existentes. Aí vem uma série de coisas, né? O trânsito pró-humano, que tudo isso pode trazer realmente um transtorno futuro para nós. Gente, eu não estou tão velho assim, mas não tenho nem um neto. E eu não tenho interesse de mudar de Nova Serrana, não. Pelo menos aonde que eu penso. A não ser que Deus tem outra coisa para mim, mas até então eu não sinto que eu vou mudar de Nova Serrana tão cedo. E eu vou ter netos, que eu tenho 3 filhos. Eu já estou pensando aqui nos meus netos. Então, eu creio que um projeto como esse, eu vejo como que eu digo, a boa vontade do prefeito em estar pagando algumas dívidas, mas eu ainda creio que nós temos outros meios para pagar essas empresas, que não seja a venda desses imóveis. Então, eu sou contra, não sou a favor, e eu não estou falando isso aqui para mandar um recado para o prefeito. Eu falei presente com ele, falei com a sua assessoria jurídica, então eu não quero aqui de maneira nenhuma estar mandando recado para alguém. Antes de eu falar alguma coisa aqui, você pode ter certeza que primeiro eu vou lá no prefeito, vou conversar com ele e vou dar as minhas razões pelas quais eu não voto favorável a esse projeto como eu fiz. Então, eu deixo aqui, nenhuma das emendas eu sou a favor e muito menos do projeto. Não sou a favor que venda esses bens do município. E outra coisa, nós temos aí um sério problema de má gestão, e inclui-se a necessidade de vender tanto o que foi vendido quanto o que está precisando de ser vendido agora. Então, não aprovo de forma nenhuma esse projeto, nenhuma das emendas. Esse é o meu parecer. Eu gostaria de ouvir todo mundo, que um projeto desse eu gostaria que todo mundo manifestasse. Presidente, eu gostaria de manifestar aqui e fazer algumas comparações. A venda desses terrenos, eu nunca sou a favor de ninguém vender nada, quanto menos prefeito. Mas a venda desses terrenos, é feito o orçamento para o ano seguinte, igual foi votado na terça-feira passada. O orçamento para o prefeito gastar no ano seguinte. De tanto que o orçamento que foi feito para o prefeito gastar nesse ano foi de 189 milhões. Não, para gastar nesse ano foi 189 milhões. Não arrecadou esse valor. Arrecadou, parece, 140 e poucos milhões. E quando, porque o comércio, no geral, não é em Nova Serrana, no Brasil inteiro, o comércio não vai bem. Quando o comércio não vai bem, as arrecadações caem. E isso aconteceu em Nova Serrana. As arrecadações caiu
né? E não adianta, o prefeito, igual foi orçado para ele, 189 milhões, ele não arrecadou 189 milhões, me parece que foi 140 e poucos milhões. Com certeza, há débito. O prefeito não conseguiu pagar tudo o que tinha que pagar, porque se você faz o orçamento de um valor, arrecada menos, vai sobrar débito, né? Isso no decorrer do tempo, né, de 2, 3, 4 anos, no final do seu mandato, você tem que resumir isso, né? Pagar ou deixar conta para o outro gestor que vai entrar. Foi o fato que aconteceu em Nova Serrana, né? Então não vejo porquê, né, que se deve, tem que pagar. É ruim vender terreno? Sim. De tanto que o prefeito que está administrando hoje, ele tem crédito para isso, né? Até porque ele não, apesar que ele não está pagando conta da gestão dele, são contas anteriores, hoje ele ainda tem crédito até para pagar as deles. Porque se ele tinha 189 milhões, ele arrecadou 140 e poucos milhões, tem dívida. Com certeza tem dívida, né? Então, nunca sou a favor de vender nada, mas vejo essa necessidade de Nova Serrana, e Nova Serrana esbarra hoje nessa dívida. Nova Serrana hoje já poderia ter acontecido outras coisas muito melhor para Nova Serrana, mas através desta dívida a prefeitura muitas das vezes não consegue empréstimo, não consegue fechar convênio, né? Acaba prejudicando o povo de Nova Serrana. É uma coisa difícil vender terreno, sim, porque é um ditado já antigo. Quem vende, principalmente terra, tendência de ter prejuízo, né? Quem compra terra não erra, né? Então, isso já é um ditado dos mais corretos do mundo. Mas na situação que a gente se vê hoje, eu sou favorável pela venda dos terrenos, para sanar esses problemas, né, que já existem, essas dívidas que existem. As obras foram feitas, as empresas que fez as obras também, eu não vejo o porquê delas tomar o prejuízo, né? Elas fez, precisa receber, né? E o prefeito, com essa dívida, ele vai ter dificuldade para trabalhar nos anos seguintes, né? Então, quitando as dívidas, com certeza ele vai poder fazer empréstimo, fazer financiamento, para estar fazendo mais por Nova Serrana. Então, o meu voto é favorável à venda dos terrenos. Pela ordem, presidente. Sim. Olha, se eu tivesse uma dívida grande e eu tivesse qualquer bens que seja imóveis, eu iria vender para me pagar essa dívida, porque eu preferia preservar o meu nome do que ficar com um bem material. E nós podemos notar que essa dívida a ser paga não foi feita pela atual administração, e sim anterior. Porém, a dívida não é do anterior prefeito, e sim do município. Então, cabe a nós sanar, pagar toda essa dívida. E nós temos o parecer jurídico que fala que o município pode enfrentar sérios problemas, como contratar novos financiamentos, contratar serviços em gerais, participar de determinados tipos de programas, incentivo estadual e federal, entre outros, e assim as citadas limitações podem causar sérios prejuízos ao desenvolvimento do município em inúmeros setores, segmentos da camada social. Por esta razão, neste específico caso, olha, vender imóveis é uma coisa que causa prejuízo, mas para ficar com o nome limpo, para evitar que o nosso município deixe de crescer, deixe de receber benefício estadual e federal. É com dor no coração, mas eu também sou obrigado a votar a favor, porque nós precisamos sanar essa dívida que não é do prefeito anterior, ela é do município. Obrigado. Senhor presidente. Sim. Pela ordem. Eu quero dizer aqui também que, conforme já foi dito e conforme já foi analisado aí nas comissões, é uma situação que a gente tem pena em estar vendo acontecer. A quem dera nós tivéssemos como ocupar e construir todos os terrenos, os 15% que ficam para o município. Nova Serrana é um município que cresce muito, e cada bairro que é formado fica mais 15% de terra aí para essas construções. Não se utiliza tudo,
mas poderia utilizar, logicamente, com a implantação do programa Meu Primeiro Lote, para tirar essas pessoas das áreas de risco, né? Eu espero ver isso ainda nesse mandato. As terras que estiverem sobrando, trabalhar com as pessoas menos favorecidas, que estão aí na beira desses ribeirões, correndo risco, né, de vida, suas famílias, suas crianças, a cidade cada vez mais asfaltadas, os ribeirões vão enchendo mais, os riscos de enchente é muito maior. Então nós temos que trabalhar isso, como estava trabalhando na Aliança Verde, a substituição, né, retirada desse pessoal e utilizar essas terras do município para isso. Mas nesse caso, especificamente hoje, eu tenho criticado muito, e a questão de criticar eu sempre falo, quando é para parabenizar, é louvável, nós estamos aqui para aplaudir também. Mas esbarrou-se o município numa dívida que o prefeito atual tem apresentado, né, os números, e diante dessa dívida fica impossível você falar em construir creches, parques, né, você falar em construir praças. É preciso, eu tinha até frisado aqui na Lei Complementar 101, o novo vereador acabou de falar, contratar financiamentos, contratar serviços, as mesmas empresas, empreiteiras. Eu acho que o nosso município está precisando investir em segurança, muito, saúde, muito, né? Projetos recreativos, o trânsito, mas com a dívida e a impossibilidade de colocar as empresas para trabalhar, eu acho que fica difícil trabalhar. Então, diante dessa situação, em ver o nosso município crescer, em ver o prefeito ter condições de investir e de eu cobrar, igual a gente tem cobrado, a limpeza dos lotes, que se você vendesse talvez um lote e limpasse essa cidade toda para nós, era muito bom, porque a saúde agradeceria. Então, é a questão de investimento. Se está faltando recurso, vamos usar do que tem o município e depois fazer uma política depois da balança equilibrada, né? Então, nesse caso, eu sou favorável, com o parecer favorável aí do nosso jurídico, eu sou favorável a esse projeto. Dando essa chance aí para o Executivo, porque eu mesmo vou ser o que vou estar cobrando aí ações em todos os sentidos nos próximos anos. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu vou defender o meu ponto de vista, respeitando o nobre vereador Luiz, em reunião com o prefeito, com o secretariado, secretário de Finanças, enfim. Eu pedi que esse projeto fosse retirado. Um projeto dessa grandeza, um projeto que vai mexer com toda a Nova Serrana. Na minha opinião, é um projeto precipitado. As emendas que aqui foram apresentadas poderiam ser discutidas com a comunidade, Poder Executivo, Poder Legislativo e, por que não, Poder Judiciário. Porque há transparência no projeto. Eu vejo transparência. Mas eu acho que o momento não é o momento certo para votar esse projeto. Dívida, até o cidadão, pessoa física, consegue parcelar em 36, 60, até 120 vezes. Essas empresas que prestaram serviço para a administração passada, prestam serviço para a Nova Serrana há muitos anos. Então eu tenho certeza que dá para negociar, dá para parcelar, e eu tenho certeza que com o parcelamento o Executivo vai cumprir e vai sanar essa dívida sem prejudicar a cidade de Nova Serrana. Esse é meu ponto de vista. Tenho certeza que o Tribunal de Contas vai manifestar, o Ministério Público, essas dívidas têm que ser, elas serão pagas, mas não sacrificando o nosso patrimônio, o patrimônio da nossa amada Nova Serrana. Do mais, muito obrigado. Continue na discussão. Pela ordem, presidente.
essa questão dos pontos de vista que foram colocados pelos nobres vereadores, até então o Cláudio Crane também compartilha até a mesma opinião do vice-presidente. Muitas vezes ele poderia ter sido até esse projeto discutido de outra forma. Mas eu estou falando a questão das emendas a qual eu coloquei ao projeto, porque no artigo 3 dela, cita que os recursos auferidos com alienação dos bens autorizados na presente lei serão destinados a pagamento de resto a pagar. Então, como o projeto veio e não destinou quais seriam, porque vieram só as fichas, foi melhor ter colocado essa emenda para sanar essa situação a qual foi colocada, trago para a gente através do Executivo. E não ficar aberto o que seria pago com a alienação desses bens. Na segunda, nas outras emendas, diz respeito à desafetação, que também o artigo, o projeto, deveria ter vindo junto já com a desafetação dos bens. Porque o artigo 98 do Código Civil estabelece, classifica os bens, como foi citado, os bens comuns, bens especiais e dominicais. Se o Executivo apresentou esses bens, ele tem que ser desafetados para passar para dominicais. Se esses dominicais são de destinação que não tem destinação específica, quer dizer, que nem a curto prazo e nem a longo prazo, o Executivo não vê nesses imóveis a qual ele colocou para poder fazer essa alienação, ele não vê que fará obras nesse momento, nem a curto e nem a longo prazo. Por isso eu entrei com a emenda, pedi a emenda de desafetação nesse projeto, colocando. E na questão de, como o Cláudio falou, realmente deveria ter tido uma participação da população, discussão maior sobre esse projeto, entendeu? Para as pessoas até entenderem, porque é um projeto um pouco conflitante, mas o que acontece é que nós também temos que ver que, quando se trata de interesse público, há interesse público nesse segmento. Porque se o Executivo parar de colocar, pedir financiamento, poder fazer financiamento, contratar serviços, a máquina vai parar. O Executivo engessa. Então, é uma situação muito difícil para nós vereadores nessa noite. Obrigado, presidente. Quero deixar aqui claro hoje, assim, gente, se votou a emenda favorável, inseriu no projeto, viu? Para ficar bem claro, que a pessoa vota a emenda, depois que votar contra o projeto, aí acabou. Continua aberta a palavra. Presidente, eu estive em reunião na prefeitura, aí o secretário de Finanças, Domingos Salles, falou que se esse projeto não for aprovado, ele vai ficar de mãos atadas. E ele precisa que seja aprovado para ele ter uma condição de endividamento maior. E me pediu para dar uma força, então eu vou dar uma força nesse projeto, eu vou votar a favor. Mais alguém quer comentar? Sim? Presidente, olha, eu vou votar a favor, mas eu espero que a Justiça enxerga que o autor desta dívida, que está causando transtorno no nosso município, seja penalizado. Porque ser prefeito desta forma é muito fácil, fazer dívida para os outros pagar, né? Obrigado. Ninguém mais quer comentar? Vejo aqui... Presidente, pela hora, só para completar o que o senhor falou, né? Quem compra terra não erra, quem vende arrepende. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Presidente, assim, diante das palavras do pastor, do Cláudio, o vice-presidente falando, assim, realmente a gente fica preocupado. Eu penso muito assim nos meus filhos. Meu filho hoje tem 11 anos. Eu penso assim, eu fico muito preocupado
futuro, né, de Nova Serrana, o futuro dessa juventude, né? Eu vou te falar bem a verdade, eu estou muito preocupado com esse projeto. Eu uso as palavras do novo vereador, vice-presidente, que esse projeto tinha que ter sido mais estudado. Certo. Mas vamos ver o que os nobres Nós vão temos... decidir, né? São quantas emendas? Nós vamos votar as emendas uma a um, tá, gente? Lembrando que votou a emenda e inseriu no projeto. Quem é a favor da emenda, né? É a favor da alienação, ou melhor, venda. Vota 1. Em votação. Então, a primeira emenda ficou aprovada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maioria simples, viu, gente? Ah, não, maioria absoluta, justamente. 1, 2, 3, 4, 8, 4, 12. Maioria absoluta. Só um tempo dele mudar para a gente passar para a segunda emenda. O presidente vota só em casos de empate. Em votação. Terezinha. Dois, 4, 6. Maioria absoluta. Passou a emenda. Vamos para a segunda, terceira votação. Em votação. Está aprovado por maioria absoluta. A emenda 04. Por maioria absoluta foi aprovada a quarta emenda. Agora o projeto.
Em votação. Ficou aprovado por maioria absoluta as emendas e o projeto de alienação. Nós ouvimos muito a falar dessa dívida, né? Vamos esperar que isso venha a ser concretizado. Eu sofri muito no passado com venda de imóvel. Tem 3 vereadores aqui, eu e 2, um ali. Sofremos muito. Eu espero que agora venha a ser concretizado. No passado eu fui prometido também que faria, mas não fez. Então eu sou muito medroso, arisco com esse tipo de coisa, né? Mas vou colocar é Deus na frente que isso venha acontecer. Então vamos passar para frente. Pela ordem, presidente. Sim. Não havendo mais nada nessa noite de projetos a ser votado, eu peço-me retirado, presidente. Já está liberado? Também, senhor presidente. Senhor. Vamos passar para as indicações. Mas antes, só um minutinho. Eu queria falar aqui que durante o ano de 2013, nós dedicamos todo o nosso trabalho, o nosso empenho em manter a transparência dos atos dessa Casa Legislativa, em relação a projetos de leis. Encontra ainda em tramitação projetos de lei nesta Casa, em tramitação. Projeto de lei 023, que torna obrigatória a sinalização de trânsito nas vias públicas nas áreas dos estabelecimentos de ensino, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Está em tramitação, ele não está aqui, né? E projeto de lei 051, dispõe sobre abastecimento obrigatório de água potável em situação de suspensão, de Adair Lopes. Projeto de lei que institui programa social Centro Dia do Idoso, no âmbito municipal de Nova Serrana e da outras providências, de autoria do vereador Juliano Marques de Lacerda. Projeto de lei que declara utilidade pública a Associação Cristo Vive, com sede no município de Nova Serrana e da outras providências, de autoria do vereador Giovanni Máximo. Esses projetos que estão aqui, estão aguardando o parecer jurídico do advogado desta casa. Fica bem claro, viu, gente? É do advogado que está aguardando o parecer. Não tem nada lá em cima, nem em gaveta, não. Está com o advogado. Projeto de autoria do Executivo. 061, que autoriza o pagamento e complementação nos procedimentos realizados no Sistema Único de Saúde, aguarda a resposta de ofício solicitado pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, a fim de que seja encaminhada tabela de complemento aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. Está aguardando do Executivo. Está parado aqui, mas está aguardando lá. Projeto de lei 074, institui o município de Nova Serrana tratamento diferenciado e favorecido às microempresas de pequeno porte, que trata da Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, da outras providências, deu entrada na 40ª reunião ordinária, de 26/11, aguarda parecer jurídico do advogado desta casa. Projeto de lei 076, que autoriza e outorga de escritura pública e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, deu entrada na 41ª reunião ordinária, 3/12, aguarda parecer jurídico do advogado desta casa.
No que se refere ao veto de proposição, acho que agora já foi falado, né? Esse aqui nós já votamos, não precisa... Ah, tá. No que se refere ao projeto de lei 050, o mesmo está sendo objeto de análise pela comissão especial designada nos termos da lei específica. Então, hoje, em outras palavras, eu estou lavando as minhas mãos. Nada parado aqui, graças a Deus. O que está parado, porque está aguardando parecer do advogado, ofício do executivo, respostas. Então, nós fizemos a nossa parte. Tenho certeza disso. Vou falar uma coisa aqui, mas embora o vereador até já foi embora, os projetos aprovados, tanto de iniciativa do executivo e do legislativo, são executados pelo executivo. Olha o nome, quem executa que faz. Obviamente, né? Cabe o trabalho, fiscalização, cada um dos vereadores, não só o presidente. Eu estou aqui só para comandar. Eu não dou conta, você vê que tem nem votar, eu não voto. Se eu fosse votar nesse projeto hoje, votaria contra a venda do terreno, mas não pude votar. Não contra ninguém, contra a venda do terreno. Então, nós fomos eleitos, né, com uma palavra que toda hora a gente escuta, eleitos pelo povo. Aí o presidente da casa representa o corpo legislativo, mas eu não dou conta de obrigar o executivo a fazer obra, não. Cabe a nós todos ir lá e brigar, né? Obrigado. Vamos passar para frente. Por favor, secretário. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu creio que a última reunião nossa é dia 17, mas tenho certeza que todos os vereadores que se encontram aqui está disponível a fazer qualquer extraordinária que o senhor quiser. Se tiver projeto para só o senhor presidente nos comunicar, que estamos aí para lhe ajudar. Não tem nenhum vereador aqui que está aqui para emperrar, não. Estamos aqui para trabalhar. Sábado, domingo, a hora que o senhor precisar, nós estamos aqui às ordens. Nenhum vereador corre fora do seu compromisso, não. Eu tenho certeza. Eu gostei de ouvir isso, e está gravando, eu gostei. Obrigado. Muito obrigado você, viu? Verdade, que de repente mesmo. Eles possam pedir mais alguma coisa lá, nós estamos aqui para servir o povo. Estamos aqui para trabalhar para o povo, realmente. Muito obrigado, viu, vereador? Indicação 249/2013, o vereador que a subscreve nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente indicar ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário, que promova a construção de uma fazendinha para ressocialização e tratamento dos dependentes químicos sem qualquer custo aos pacientes e aos seus familiares. Idalino Rodrigues da Silva, vereador. Indicação 252/2013, o vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente indicar ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário, que se empenhe no sentido de favorecer a utilização do Clube do Trabalhador durante os finais de semana e feriados a toda a classe trabalhadora de Nova Serrana, até atingir a capacidade média de 700 frequentadores. Adair Lopes de Souza. Indicação 253/2013, o vereador que subscreve nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente indicar ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário, que sejam destinadas vagas de estacionamento para pessoas que necessitam de cuidados especiais nos seguintes locais: na Avenida Araguaia, na Rua Dimas Guimarães, no trecho próximo ao Max Supermercado e nos locais próximos às escolas. Antônio Lais Barbosa. Indicação 254/2013, o vereador presidente que subscreve nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, vem indicar ao Executivo Municipal, depois de ouvido o plenário, que estude a possibilidade de colocar quebra-molas ou faixas para a travessia de pedestres no trecho próximo à Escola Municipal Professora Eliana Francisca e no trecho próximo ao número 1270 no bairro São Geraldo. Antônio Donizete Ferreira. Aqueles que concordam com a aprovação, permaneçam como estão. Está aprovada. Eu quero reforçar aqui, gente, sexta-feira, por favor, convide seu amigo e venha aqui participar da nossa galeria de vereadores. Nós estamos resgatando a história, né? Isso vai ser muito bom, porque um povo tem que ter uma história, né?
E nós estamos tentando fazer. Eu queria falar mais uma coisinha. Vocês prestaram atenção, gente, o tanto que trabalhamos? 254 indicações. Fora os projetos, os ofícios que fizeram. Eu vejo que o nosso trabalho foi bom. E, apesar que não tenha mais ninguém na plateia, pouca pessoa, desculpe, que tenha pouca gente, né? Os especiais, né? Ficaram aqui. Hoje é a nossa penúltima, não está cheia, né, gente? Desculpa, mais uma vez. Se for preciso, eu peço um por um. Nós estamos só aqui para falar. Alguém quer falar mais uma palavrinha? Que terça-feira nós vamos só votar. Terça-feira não tem aquela... Oh, filha, por favor, foi um erro de dicção. Alguém quer comentar, despedir? Ou abrir o espaço? Senhor presidente, só quero agradecer a todos os presentes, os vereadores aqui, né? Por esse ano que transcorreu, né? Assim, com saúde, né? E todo mundo respeitando o ponto de vista de cada um, né? Então nós temos que agradecer aí por todo mundo, por estarmos juntos aí trabalhando, né? E como bem falou o pastor Giovanni, que isso aqui é um laboratório, cada minuto, cada dia que passa, nós estamos aqui para se aperfeiçoar mais, né? Para estar se inteirando melhor do trabalho. Então tudo é um começo, o primeiro ano aqui nessa casa, né? Uns vereadores novos, um não se conhece o outro, não conhece a natureza um do outro, mas aos poucos vamos nos conhecendo e tomando-se um rumo para fazer um excelente trabalho. Tem mais 3 anos para nós trabalharmos aí, né, senhor presidente? E vamos estar aí confiando em Deus e na capacidade de cada homem que foi eleito pelo povo para trabalhar para o povo. Creio que essa casa aqui, ela está para trabalhar para o povo. Nós temos aqui uma fama de oposição. Nós não somos oposição a nada. Não somos oposição de ninguém. Nós somos vereadores que estamos aqui trabalhando para o bem do povo. E nós somos uma oposição inteligente. O que está certo, está certo. O que está errado, está errado. Nós estamos debaixo da lei, somos o caso da lei, mas estamos debaixo da lei. O prefeito está debaixo da lei. O judiciário está debaixo da lei. Então, se nós tivermos errado, tem o Ministério Público que venha nos recomendar, nos punir, não é isso? Como se o Executivo tiver errado, a Câmara está aqui para punir. Então, nós estamos debaixo da lei. O Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Então, a nossa oposição é contra coisas erradas. Coisa certa, o senhor pode ter certeza que todos os vereadores estão a favor. A oposição é aquela oposição que faz oposição a qualquer coisa. Nada para ele está bom, está tudo errado, ele quer estar contra alguém. Isso é oposição. Isso chama do contra. O do contra, e nós não somos, não. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo, senhor presidente. Obrigado. Presidente, eu gostaria só de cumprimentar a todos. E aqui, de vez em quando, a gente tem os embates, muitas vezes algum fica magoado. Eu gostaria de pedir, em público, se eu tiver magoado alguém no decorrer desse ano, que me perdoe, porque a gente são falhos, né? Pode, muitas vezes uma palavra você acaba com as pessoas. Então, se eu tiver magoado alguém, que me perdoe. E desejar boa sorte aos candidatos a presidente, né? Porque na próxima reunião a gente vai estar tratando exclusivamente desse assunto, né? E que seja feliz e que continue o trabalho dessa casa. Obrigado. Chiquinho, quer falar? Presidente, às vezes, não sei se nós vai ter mais alguma reunião, a gente tem que pedir desculpa, igual o meu nobre vereador falou, às vezes a gente falou alguma coisa que não foi do agrado, né, das pessoas, né, diante de Deus eu peço de coração perdão e desculpa, às vezes, pelos erros, né. Está desculpado. Né? Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante essas mais de 250 indicações, cada vereador com o seu jeitinho, com a sua simplicidade, nessa escola chamada Câmara Municipal, onde todos nós aqui estamos aprendendo, tirando o senhor que já é veterano, o nobre vereador Henrique, e os desencontros das palavras, muitas vezes deixou com que a gente ficasse magoado, deixou com que a gente magoasse alguém. Eu quero aproveitar aqui e pedir desculpas se eu ofendi alguém e dizer que devemos voltar o nosso pensamento para um 2014 diferente, onde
a gente pode se alinhar mais, caminhar juntos, os 13 vereadores, em prol desse povo que nos elegeu. Com certeza. Parabenizar o senhor, presidente, Obrigado. que a gente sabe que o senhor fez o que pôde, dentro das suas condições, dentro dessa primeira presidência, que lhe foi confiada por nós. Parabenizar, e eu tenho certeza Obrigado. que o senhor fez o que pôde, e se pudesse fazer mais, Certeza. teria feito. Parabenizar também toda a sua equipe e todos os servidores dessa Casa Legislativa, desde a menina que limpa essa casa, até chegar na presidência, os assessores de todos os vereadores, enfim. Parabenizar pelo trabalho que cada um aqui deu um pouquinho de si, um pouco de dedicação, e todos nós tentamos, pelo menos tentamos, fazer o melhor durante o ano de 2013. E que venha 2014. Do mais, muito obrigado, uma boa noite. Fiquem todos com Deus, porque eu estou indo com Ele. Amém. Já foi falado, ninguém mais não quer falar. Eu deixo aqui, peço desculpas das horas que eu sou muito limitado, né? Eu gosto de dizer que para mim todo dia é um recomeço. Eu continuo cá embaixo, gosto muito de ouvir. Desculpa por aquilo que eu não dei conta de fazer. Foi um ano muito difícil, mas não tem medo das coisas, eu gosto de aprender, ouvir. Peço desculpa a todos e que venha o 2014 melhor que o 2013, né? Sexta-feira, de novo, nós todo mundo aqui, e se Deus quiser, terça-feira, nós vamos conhecer o novo presidente, né? A futura legislatura de 2014. Não havendo mais nada a tratar nesta noite, declaro encerrada a reunião. Boa noite. Ai, ai.